Boa noite, igreja. Boa noite, BNT. Aí. Que bênção. Espero que realmente, assim como o Andy orou, Deus possa falar conosco e nós possamos sair daqui diferentes. Minha oração é que você saia daqui hoje se conhecendo um pouco mais, tendo uma consciência maior de si mesmo, para que você possa perceber aonde você se encontra, em que ponto da sua vida, qual é o seu lugar no mundo, e ao perceber isso, em nome de Jesus, que você possa, no final da mensagem, estar em paz. As perguntas consideradas fundamentais para a humanidade, as perguntas identitárias, aquelas questões que procuram definir, apontar nossa identidade, não se resumem apenas a quem sou eu, mas também incluem de onde eu vim, onde eu estou. As perguntas que procuram definir quem nós somos também abraçam os pensamentos de onde nós nos encontramos. Os ambientes em que frequentamos podem ser nocivos. As mesas em que sentamos, as nossas companhias, com quem nós dividimos a nossa agenda e tempo, os espaços que consideramos nossos ambientes podem significar tanto perigo à nossa vida e à nossa fé, como também pode representar cuidado de Deus para com você e com a sua família. Há um ditado popular, creio que todos conheçam, que diz: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Você sabia que as nossas companhias podem influenciar no seu caminho para a felicidade? Parece meio piegas, né? Mas é verdade. Você sabia que as suas companhias, as pessoas que você escolhe andar e conviver, seus ambientes, podem influenciar na formação da sua identidade? Isso tem base bíblica, Léo? Tem. Salmos começa exatamente assim. Quero convidar você a abrir em Salmos capítulo 1, versículo 1, que diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Mas, se você pegar uma pessoa que faça uma leitura superficial, ou aquele camarada do contra, ele pode chegar a uma conclusão: então é melhor ficar sozinho. Salmos está me alertando para eu não andar com pessoas que são ímpias, de má conduta, pecadoras e zombadoras, então é melhor só do que mal acompanhado. Não necessariamente. No livro seguinte, Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Aliás, Provérbios é considerado um livro de sabedoria no cânon bíblico. Diz o seguinte: aquele que anda, não que se isola, aquele que anda com os sábios, será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Por vezes não temos a consciência de quem nós somos, por não saber identificar onde nós nos encontramos, onde nós estamos em nossa caminhada de fé, onde nós estamos em nossa caminhada cristã. São perguntas fundamentais, até porque se alguém que você conheça sabe que você está aqui, eles podem deduzir que você é um cristão.
E se ele perguntar sobre sua fé, você saberá responder? Saberá explicar? Você consegue explicar esse ambiente? O que significa? Os impactos para a sua vida? Faz diferença? Tanto faz. Quero convidar você a abrir em Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 7. É uma parábola bem conhecida. Dificilmente vai ter alguém aqui que nunca ouviu falar sobre a parábola da ovelha perdida. Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 7, diz o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvi-lo quem? Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Criticavam quem? Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Versículo 7. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. É desafiador pregar sobre a parábola das 100 ovelhas. E eu gosto de desafio. E por que é desafiador? Porque é um texto que nós ouvimos desde pequenininho. Já houve poesias baseado nessa parábola, já houve peças de teatro baseado nessa parábola, músicas, desde os mais antigos, eram 100 ovelhas, como as músicas mais contemporâneas, Ousado Amor, onde nós cantamos sobre um Deus que deixa as 99 só para me encontrar. Quem não conhece essa parábola? Será que há algo novo que nós podemos nos alimentar a nossa fé, numa história, numa parábola que todo mundo já conhece? Será que há um risco de eu chover no molhado? Talvez. Mas eu quero refletir sobre um risco de uma má compreensão ou um entendimento viciado nessa parábola, que pode levar-nos a uma pretensão de uma zona de segurança e conforto que simplesmente é uma bolha que não existe. Que Deus nos ajude. Primeira informação dessa história: qual é a primeira informação que você tem sobre a parábola das 100 ovelhas? É uma parábola. Você tem que começar a ler essa história das 100 ovelhas, considerando, destacando que ela é uma parábola. O que é uma parábola? É um gênero literário. É um tipo de narrativa que tem um objetivo. Por exemplo, isso faz diferença? Faz. Eu não posso ler a parábola das 100 ovelhas como se fosse uma poesia. Eu não posso ler a parábola das 100 ovelhas como se fosse cantares, como se fosse salmos. Não é um provérbio, não é uma carta como o apóstolo Paulo enviava às igrejas. Não, Jesus, ao responder os fariseus, ele escolhe estrategicamente um gênero literário que é uma parábola. E o que é uma parábola? A parábola, ela tem o objetivo de provocar o ouvinte.
Ele não apenas quer passar conhecimento, ele quer provocar uma reação. Então, toda vez que você for ler uma parábola, tenha isso em mente. Jesus não apenas quer que eu saiba mais, Ele quer que eu mude, Ele quer me provocar, Ele quer que eu reaja ao texto, a essa parábola. A parábola não é outro tipo de gênero literário. A parábola tem esse compromisso. Por isso que em muitas parábolas judaicas há humor, há um nível de ironia. Por quê? Porque quer provocar uma reação direta àqueles que estão ouvindo. E Jesus, ao responder por meio de uma parábola, não queria apenas que os fariseus entendessem. Jesus queria que eles mudassem. Em nome de Jesus, que ao sairmos hoje, que não saiamos daqui apenas entendendo a parábola das 100 ovelhas, que possamos nos sentir incomodados, provocados. Se você sair assim, amém, atingi meu objetivo. Precisamos observar quem seria essa ovelha perdida, e se ao longo da mensagem, se você realmente se identifica com essa personagem, com essa ovelha perdida ou não. Primeiro ponto que eu quero destacar, o primeiro ponto que nós precisamos entender, é que perdido é quem ainda não se arrependeu. Por vezes, em muitas situações, não é difícil de encontrar no mundo evangélico, não é difícil de achar um certo tipo de orgulho no cristão contemporâneo, no cristão de hoje, que destaca ser o alvo do amor de Deus. Há pregadores que destacam e ousam dizer o seguinte, que você é o ponto fraco de Deus. Qual o problema dessa mensagem? Que o homem é o centro. E Deus está ali. Deixa tudo, abandona todos atrás do alecrim dourado. E nós, como é confortante, Ele deixa o resto só para me encontrar. Cantamos isso sem qualquer esforço de reflexão ou juízo de pensamento. O que fica nas entrelinhas é uma mentalidade de que o Deus que os cristãos temem, adoram, o Deus criador do mundo inteiro, o Deus em que pessoas hoje, 2024, ainda morrem por serem identificados como cristãos, esse Deus vive atrás de mim. Um dia eu dou atenção. Um dia, como eu sou magnânimo, eu posso me virar para Ele e falar, oi, o que você quer? Porque eu sou o alvo. Assim, quando eu quiser, Ele deixa tudo só para me encontrar. Um pensamento descuidado, uma leitura descuidada, um passar de olhos por essa parábola, pode nos levar a uma compreensão viciada, corrompida, distorcida do que realmente Jesus queria responder aos religiosos. Nós precisamos ter muito cuidado. Deus vai atrás dos pecadores, mas Ele só encontra arrependidos. Ah, Léo, por acaso você está limitando a graça? Você está colocando fronteiras, barreiras, cercas no amor de Deus? De maneira nenhuma. Deus vai atrás dos perdidos, sim. Mas no mesmo capítulo, se você, por curiosidade,
for ver Lucas 15, no mesmo capítulo, conta uma outra parábola de um filho que decidiu abandonar a casa. E o pai? O pai espera ele na porta. O pai não vai atrás. Não vai. E não tem desdobramento de que o filho, ao perceber que sofre por estar longe de casa, ele não chega à conclusão de que, o meu pai vai abandonar tudo só para me encontrar. Não, o final dessa outra parábola é que o filho volta arrependido. Motivo pela qual também nessa história das 100 ovelhas, é o que gera festa no céu, arrependimento. Não soberba, arrogância, pretensão, fazendo pouco caso da graça, desperdiçando o Evangelho, ignorando a mensagem poderosa que pode transformar vidas daqueles que se arrependem e encontram descanso nos braços do Senhor. Precisamos ser conscientes que uma ovelha perdida, e se você se vê assim, ovelha perdida não tem compromisso com nada, nem com ninguém. Ovelha perdida, aliás, essa ovelha se perde por achar que não precisa de ninguém, consegue viver sozinha. Quem desdenha do rebanho de Deus vive um orgulho míope, na ilusão que tem a sua vida sob controle. E não temos nada sob controle. Isso é ilusão, beira a imaturidade. Para o cristão, pregar sobre arrependimento, falar sobre arrependimento, deveria ser algo natural. Arrependimento para nós não deveria ser um obstáculo. Deveria ser mais fácil para aqueles que já morreram para renascer em Cristo e que possuem uma nova natureza e mentalidade. Deveria ser mais fácil situações como: me perdoa, me desculpa, eu me arrependo, eu falhei com você. Não deveria ser tão comum encontrar circunstâncias de orgulho dentro e no meio do rebanho do Senhor. O arrependimento deveria ser corriqueiro, natural daqueles que são pastoreados pelo bom pastor. E o que é o arrependimento? Também um pensamento descuidado, uma leitura descuidada sobre o que é arrependimento. Alguém, sem pensar muito, poderia resumir ou diminuir arrependimento como dar o braço a torcer. Eu não vou dar o braço a torcer. Eu não vou pedir perdão para a Michele. Dói dar o braço a torcer. Fere o meu orgulho. E logo eu que sou o alvo, eu sou o leão, como algumas pessoas pregam. O que é o arrependimento? Arrependimento é quando cai a ficha. Arrependimento ao cristão maduro é quando cai a ficha de que tudo que nós vivemos, a conta não fecha. Queridos, a conta não fecha. Quando olhamos para fora, vemos injustiça, vemos corrupção, vemos maldade, vemos violência. Quando olhamos para fora, nós enxergamos guerras, nós enxergamos assassinatos, pessoas, povos morrendo em razão de interesse e ambição de alguns. Quando olhamos para fora, nós vemos desigualdade, nós vemos injustiça. Quando olhamos para fora, a conta não fecha. Se Deus é bom, aonde está Deus diante dessa maldade toda? Tem gente que pira.
quando olhamos para dentro, há uma ansiedade, há uma inquietação, uma insatisfação de que nada está bom e o que eu tenho não é suficiente. Há um vazio no ser humano. Há pessoas que têm uma tristeza tão profunda, não porque estão olhando para as mazelas de fora, mas justamente porque estão olhando para dentro. O arrependimento é quando cai essa ficha, que a conta não fecha, independente se eu olho para fora ou se eu olho para mim mesmo. Eu preciso de um Salvador. O arrependimento é quando a pessoa se dá conta e ela confessa, ela se arrepende. Não, do meu jeito não deu certo. Arrependimento é chegar a essa conclusão de que, e confessar, do nosso jeito não dá. Não dá. Não resolvemos nem a bagunça de dentro, e não conseguimos organizar um mundo lá fora. Louvamos a Deus que busca o perdido, e a história na parábola é sobre uma festa no céu, diante de alguém que se arrepende e volta para o rebanho. Ah, Léo, mas nesse trecho de Lucas 15, de 1 a 7, Jesus não fala que a ovelha voltou para o rebanho. Horas, bolas. Jesus pega a ovelha, coloca em seus ombros e leva para a casa. A casa de uma ovelha é um rebanho. E se você não quer interpretar assim, use a lógica. Ovelha não vive sozinha. Ovelha não sobrevive sozinha. Ovelha sempre vive em rebanhos. Porque o contrário disso, uma ovelha solitária, significa somente refeição de lobos. Apenas isso. Onde há arrependimento, independente aonde você se encontra, na sua vida, ou não percebendo aonde Deus está te trazendo e já cuidando de você. Aliás, a falta de clareza nas coisas que nos são fundamentais, nos torna insensíveis. Muitas vezes ingratos por coisas que já estamos vivendo, com pessoas que já estamos convivendo, e aonde nós estamos já vivendo. Não conseguimos agradecer justamente por uma falta de consciência e de arrependimento. A esperança renasce onde há arrependimento. As misericórdias e a graça do Senhor abraçam aqueles que se arrependem, que desistiram de viver por si só. A festa no céu, descrita nessa parábola, é em comunhão com outros. Que outros? Outros que também foram resgatados e achados pelo bom pastor. Nós vivemos dias cada vez mais individualistas. Todas as nossas comodidades e todos os recursos e as nossas tecnologias são para você viver sozinho. Tanto que há fenômenos, não com a gente, com as igrejas do lado, de que você chega na sua casa e sua família está pulverizada nos cômodos, e dificilmente se encontram ao redor de uma mesa. Cada um está no seu mundo, na sua tela, e trocam apenas um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas não tem mais diálogo, não tem mais comunicação, porque também não vê mais necessidade. Cada um vive de acordo com o que quer, cada um assiste o que quer.
Ovelha não vive sozinha. Isso é mentira do diabo. Segundo ponto, sobre a parábola da ovelha perdida. Perdido é quem ainda não nasceu de novo. Jesus estava respondendo os religiosos que o estavam criticando, justamente por ele estar falando com pecadores e cobradores de impostos, que queriam ouvir Jesus. Esse não deve ser, ou não deveria ser, o seu lugar. Não deve ser o nosso lugar. De comprometer a missão da igreja de anunciar o Evangelho em razão do perfil de alguma pessoa. Eu não falo do Evangelho, eu não vou demonstrar Jesus para aqueles que gostam do azul. Eu não vou deixar que percebam o amor incondicional de Jesus para quem veste vermelho. Eu prefiro defender as minhas opiniões do que falar de um Deus que veio para morrer para gregos e troianos, para os que gostam de azul, para os que gostam de vermelho. Quem criticava Jesus eram aqueles que estavam esperando Jesus. Os fariseus aguardavam o Messias e não perceberam ele na frente deles, porque eles não esperavam um Messias que ferisse suas expectativas. Jesus tem que agir de acordo com o que eu quero, de acordo com o que eu penso e segundo o que eu gosto. Então, se Jesus faz algo e não me dá satisfação, esse Jesus, não, obrigado. Não deve ser o nosso lugar. Não daqueles que nasceram de novo. Porque aqueles que nasceram de novo podem compartilhar não apenas do coração do Cristo, mas da mente do Espírito Santo de Deus. Depois leiam em casa, Romanos 12, 1 e 2. Renovar a sua mente. Não se prenda por coisas terrenas não, amigo. Não se prenda por coisinhas que estão nem aí para você. Foque em Jesus. Viva Jesus. Essa mensagem, esse ponto, esse trecho aqui da pregação é para aqueles que nasceram de novo. Lugar de ovelha é entre os encontrados. Você lembra quando você foi encontrado por Jesus? Você lembra quando você ouviu o Evangelho e ele implodiu dentro do seu coração? Você sabe qual é o seu propósito? Aliás, essa pergunta, você sabe qual é o seu propósito? Você sabia que existem manipuladores, pessoas que exploram a fé de pessoas simples e ignorantes à palavra de Deus, ganhando rios de dinheiro, prometendo e vendendo cursos? Descubra o seu propósito. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram, já foram encontrados por Jesus, sabem o seu propósito. Devem saber sua missão. Não se deixem enganar, não se deixem levar. Não imite a conduta dos pecadores e ímpios, nem se assente na roda dos escarnecedores. Seja sábio. Por isso que o meu esforço aqui é para você se distanciar de uma possível identificação com a ovelha perdida. Porque quando nós cantamos sem pensar,
que Deus abandona as 99 só para me encontrar? Quem não quer? Quem não quer se identificar com essa ovelha perdida? Mas você não deve mais se encontrar entre os perdidos. Você foi achado. Porque se você se identifica como um perdido, significa que você ainda não se arrependeu. Significa que você não nasceu de novo. E você só está indo no flow da música. Precisamos reconhecer que você, eu e a igreja de Cristo já não está mais nessa condição de ovelha perdida. Louva a Deus que tem esse amor ousado, furioso, esse amor que destrói a morte, invade o inferno, e que me alcançou, e que me achou, e agora sou filho dele, não sou mais perdido, sei quem eu sou, sei qual é o meu propósito. Nós, ao pregarmos o Evangelho, nós, ao vivermos o cristianismo, nos distanciamos de uma espiritualidade individualista. Irmãos, há muitas ofertas espiritualizadas que focam apenas no seu ego, no seu eu, sem compromisso com um povo, sem qualquer raiz em alguma comunidade. Isso não é bíblico. Deus virá buscar um povo, não uma pessoa. Deus buscará a sua igreja, é um povo. Essas ofertas de, entre aspas, evangelhos que só dialogam com a sua individualidade, com a sua alma, com o seu subjetivo, com o âmago das suas questões, sem se importar com os que estão à sua volta, isso não é evangelho. Se você for ler na sua Bíblia João 3,16, não estará lá porque Deus amou o Leonardo, que deu o seu filho, porque Deus amou o mundo, para que todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. E aqui só um parênteses, tá? Crer em Deus, de novo, não façam leituras rápidas, não é acreditar na existência de Deus. Há muita gente que acredita que Deus existe e vive uma vida sem Ele. Há muita gente que acredita que Deus é real e está caminhando para uma eternidade sem Ele. Há muita gente que se perde crendo que Deus existe. A mentalidade bíblica, quando fala sobre crer em Deus, é se submeter a Ele, é seguir os seus passos, é ouvir a sua voz e obedecê-lo. É eu abrir mão da alternativa, deixa a vida me levar, e vamos ver o que dá. Eu acho que para Deus disse, a Bíblia diz, e eu sigo os seus passos, como se ela fosse, na minha vida, lâmpada para os meus pés, e luz para os meus caminhos. É assim que nós enxergamos a Bíblia. Nós que fomos achados, nós que nos arrependemos, aos que nasceram de novo. Um dia eu estava vendo um vídeo, duas moças estavam num programa, e o apresentador estava fazendo perguntas polêmicas, e uma falando, não, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. E aí o apresentador, e você? Que eram amigas da mesma igreja. Aí a outra falou assim, eu penso um pouco diferente. Aí o apresentador, que não é cristão, mas vocês não são amigas? Somos. Vocês não são da mesma igreja? Somos.
é que eu tenho uma mente um pouco mais aberta. Ela tem uma mente mais fechada. Queridão, não se trata do tamanho da sua mente. Se trata de uma nova mentalidade. Se você tem qualquer resquício de uma mentalidade de antes, deve estar fedendo, porque se nós morremos para Cristo, deveria estar em decomposição, e nascemos para Jesus, e passamos a conviver com o Espírito Santo de Deus. Não é qualquer espiritualidade que eu estou falando, não estou falando de qualquer espírito, não estou falando de vidas passadas, eu estou falando do Espírito que é santo, que é o Espírito de Deus, que deve falar comigo e eu reconhecer a sua voz. E quando Ele fala comigo, o que Ele fala? Profecias, revelações? Ele fala comigo o quê? Ele me convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Nós não pregamos uma espiritualidade individualista. Nós pregamos um Deus de um ousado amor, que morreu para salvar um povo, o seu povo, que nós possamos ser encontrados nele. Precisamos ter clareza. Ovelhas do bom pastor devem ser encontradas em seu rebanho, celebrando junto com os outros que também foram salvos e justificados. Essa celebração entre os justificados aponta para a obra do Cristo, que tomou o meu e o seu lugar, e morreu no nosso lugar, porque nós merecíamos um inferno. E a graça de Deus abriu um novo e vivo caminho, para que todo aquele que se arrepender e quiser seguir os passos de Jesus, encontre no final o quê? Vida. Terceiro ponto, perdido é quem ainda anda sozinho. Alguém convertido a Jesus pertence ao seu rebanho. E pode parecer óbvio, e se eu estiver soando óbvio e falando obviedades, me perdoem, mas nós vivemos também um fenômeno crescente de uma onda chamada desigrejados. Pessoas que acreditam que Deus existe, que dizem que aceitaram Jesus no seu coração, mas prefiro ficar na minha casa. Escuto o louvor de um canal do YouTube, a mensagem de outro canal do YouTube, e faz uma lambança e ouve todos e não pertence a ninguém. Não conseguem encontrar espaços para exercitar a sua fé. Ficam apenas no campo das ideias, bem filosófico, né? Você sabe o que é perdão? Sei o que é perdão. Poxa, li livros sobre perdão. Ouvi pregações sobre perdão. Você não sabe nada sobre perdão. Se qualquer processo que você passou por perdão, que você diz que sabe, não tirou nenhuma lágrima sua, se não doeu, você não passou por nenhum processo sobre perdão. Isso é só um exemplo de tantos outros que a gente se satisfaz com algodão doce. Para quem gosta de comer, algodão doce é um alimento mais fake news que existe. Você morde e bate os dentes assim, você não mastiga nada. E tem gente que tem uma fé de algodão doce. Sabe isso? Sei. Mas quando você vê é vazio. Sabe o que é igreja? Sei, vazio. Sabe o que é fé? Vazio. Sabe o que é comunhão? Vazio.
Você tem certeza da salvação? Tenho. Aí se você for ver, é vazio, é algodão doce. É coloridinho, é bonitinho, atrai, é docinho, mas só serve para criança. Fé mesmo, você precisa levar Deus mais a sério. Deus não é moleque. Você precisa se levar mais a sério. Reveja seus passos. Você tem certeza que se arrependeu? Tem certeza que nasceu de novo? Tem certeza que só no seu mundinho do eu se basta? Tem certeza que você ainda acredita que não precisa de ninguém? Se você está aqui, significa que você não anda mais perdido. Não deveria andar mais perdido. Significa que essa não é mais a sua condição, não é mais a minha condição. Graças a Deus por isso. Quarta-feira, ao acabar o culto, voltando para casa, minha filha estava com uma dúvida. Ela não estava entendendo o que é igreja. E aí, quando ela foi desenhar, chegamos em casa, ela desenhou as paredes. Ela achava que a igreja era isso. Eu falei, não, filha, isso é o templo. A igreja é o povo de Deus, que se encontra e se reúne lá dentro do templo. Mas como assim, papai? Eu falei, por exemplo, aqui em casa. O que é a casa? A casa é a parede. Mas a família são os que se encontram debaixo do teto da casa. A igreja são os que se encontram agradecidos por terem sido achados e adoram ao Deus que morreu para nos salvar. Toda vez que você estiver desanimado para vir à igreja, lembra da cruz de Cristo. E celebre, fui achado, eu estava perdido, só eu sei o buraco que eu carregava aqui dentro, e disfarçava. Quantos casos você conhece de pessoas que se mataram? Já viu aquelas reportagens quando falam de suicídio, e mostram assim, essa é a foto da pessoa 24 horas antes, ela está sorrindo. Já viu matérias e que, eu vi uma matéria mostrava um músico que se matou, e mostrou a última foto, 6 horas antes ele estava rindo, e um vídeo, 12 horas antes, ele estava jogando, tipo dominó com a família. A gente vê a cara das pessoas, mas não sabe o que elas carregam no coração. E se você não tem mais esse buraco, glória a Deus por isso. Mais um motivo de você vir à igreja e celebrar, não sozinho, mas com outros que também foram achados, outros que foram encontrados. E não celebrar porque Deus abandona todos só para me encontrar, celebrar que cabe sempre mais nesse rebanho do Senhor. Glória a Deus, que vai atrás dos perdidos e volta com os arrependidos. Nós não pregamos e não devemos nos satisfazer com uma espiritualidade individualista, porque a Bíblia diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Ora, se eu estou na luz como Cristo está, tenho comunhão com os meus irmãos. Se eu não tenho comunhão com os meus irmãos, talvez eu possa estar sendo iludido por alguma luz que não seja a da cruz de Cristo. Precisamos rever os nossos passos. Deus vai atrás de pecadores para levá-los para casa. Quem já foi cuidado por Jesus não vive mais sozinho, nem mais perdido. Quem já foi encontrado por Jesus vive entre as 99. Quero convidar você a abrir sua Bíblia
em Mateus, capítulo 9, versículos 35 e 36. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Versículo 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Por quê? Porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Há pessoas que acreditam que Deus existe e querem viver como ovelhas sem pastor. Ovelhas desamparadas. O que significa ovelha desamparada? Sem proteção. Ovelha abandonada. Ovelha desamparada é ovelha abandonada. Não orna, não combina com aqueles que foram encontrados pelo Cristo. A igreja, quando você olhar para o lado e ver que você não está sozinho, reflete isso. Reflete que a obra de Jesus, o sacrifício de Jesus, serviu para resgate de muitos, como nós, que fomos achados pela graça de Jesus, e que nos arrependemos, e que confessamos os nossos pecados, e que pedimos perdão, e que aceitamos o senhorio de Jesus. Uma ovelha perdida significa a ovelha que saiu do rebanho para viver como quiser. É a ovelha que faz distinção de, não, ela tem a mente mais fechada, eu tenho a mente mais aberta porque eu sou mais legalzinho. Está indo bem. A sua fé deve refletir para quem está à sua volta esse resgate de Jesus que um dia te achou, te pegou nos braços e te levou para casa. Que casa? A casa dele. Se você for ler um dos salmos mais famosos, Salmo 23, lá vai mostrar o bom pastor que nos leva para um rebanho em pastos verdejantes. O que isso significa? Significa que Ele cuida de nós por meio da sua igreja. Não tente se aventurar numa fé sozinho. Uma ovelha sabe que não sobrevive sozinha. Uma ovelha não tem dente, não tem presa, não tem casco. Uma ovelha não tem chifre, não tem cauda. Uma ovelha não tem um sistema de defesa. Uma ovelha não tem um sistema de ataque. Uma ovelha é frágil, é vulnerável. Uma ovelha é dependente. É por isso que tem muita gente que não prega sobre isso. Há pregadores famosos que preferem ilustrar como com figuras de outros animais. Você é um leão. Tem uns que até andam como um leão. Mas Jesus, ao responder para os religiosos, usa a ilustração da ovelha. O que Jesus está querendo dizer? Somos frágeis, somos vulneráveis, somos dependentes. E se você sair para viver a vida como você quiser, você vai perceber que não tem tanta defesa como você acha que tem, e tanta força para atacar quanto você acha que tem. É uma ilusão achar que vivemos independentes uns dos outros e independente de Deus. A festa é por aquele que se arrependeu. Prestem atenção nisso, queridos. De verdade. A festa é por aquele que se arrependeu, mas a realidade do céu é em celebração
ao Deus que já havia justificado as 99. A vida, a alegria no céu não depende de nós. No céu existe já um trono e não é para nós. No céu já existe um rei e não somos nós. A vida, a celebração, a festa, a alegria, que é um dos frutos do Espírito, que é Espírito Santo de Deus, já existe no céu e não depende dos nossos joguinhos querendo manipular Deus. Se o Senhor me responder, se o Senhor me abençoar, eu volto para o Senhor. Não dá para eu voltar assim para a igreja. Então, se acontecer isso na minha vida, eu volto, no meu tempo, no meu jeito. Porque eu sei que quando eu fizer assim, Ele vai abandonar tudo. Por quê? Porque eu sou eu, né? Aí Ele vai me achar, e vai ter festa no céu. Como se a festa e a alegria no céu dependessem de nós. Há uma pretensão que não existe. Quero convidar você a abrir em Apocalipse. Você vai ver como é um ambiente triste o céu. Apocalipse 5. As visões de João, de 8 a 14. Apocalipse 5, de 8 a 14. Diz o seguinte: João está descrevendo as visões que ele estava tendo. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa. Sabe para que serve uma harpa, né? E taças de ouro. Taças traz essa imagem de festa, de celebração, de saúde. Taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo. Olha um pouquinho a gente, né? Toda a tribo, toda a língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Versículo 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Quantos? Milhares de milhares e milhões de milhões. E eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Não pense que a alegria e a festa no céu depende do seu humor. Não somos nada. Veja o seu lugar na fila do pão. Deus não está correndo, Deus não é dependente de você. Nós podemos falar: graças a Deus, que Ele se importou comigo, porque Ele sem o Léo continua sendo Deus, eu sem Ele, nós sem Ele não somos nada, pó, vapor, que surge aqui e vai embora ali.
Como você está cuidando da sua fé? Como você se enxerga? Como uma ovelha perdida? Ou você celebra como alguém que se arrependeu, que não vive mais sozinho, que nasceu de novo? Vou caminhar para a conclusão, quero chamar os irmãos da equipe de louvor e compartilhar com vocês uma citação de um pastor e teólogo anglicano, John Stott. Diz o seguinte, certa vez John Stott diz: não somos só um povo cristão, somos também povo da igreja. Não estamos só comprometidos com Cristo, estamos também comprometidos com o corpo de Cristo. Nada mais óbvio. Minha oração é que você se conheça um pouco mais. Minha oração é que você tenha uma consciência maior de si, ao ponto de você ter encontrado o seu lugar entre as ovelhas do bom pastor. Percebemos que a nossa fé está amadurecendo quando aprendemos que o meu lugar é entre os meus irmãos. O meu lugar é no corpo de Cristo. É ser e pertencer à noiva de Cristo, sua amada igreja, sua casa, seu corpo, seu rebanho. E para terminar a mensagem de hoje, eu leio 2 versículos. Primeiro, Salmos 119. Último versículo do Salmo 119. Uma dica, abra em Salmo 120 e leia o versículo acima. Salmo 119, versículo 176, diz o seguinte, o salmista aqui confessando, olha o que estava no coração, olha a oração do salmista: eu andei vagando como ovelha perdida, e ele clama. Nós vamos ter um momento do apelo, momento de oração, e você, que tem alguma questão aqui dentro, que não consegue fechar a conta do que você percebe à sua volta lá fora, você pode fazer essa oração que o salmista está fazendo. Vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Se um dia você deixou a igreja, se você está afastado, se você está se sentindo frio, agora é a hora de você chegar e confessar, e se arrepender, e falar, como o salmista: eu andei por aí como uma ovelha perdida. Vem, Senhor, olha para mim, vem me encontrar, me acha aqui, entre os seus, me toma pelos braços, reserva-me um lugar no seu povo, no seu rebanho. O outro versículo é em Tito, Novo Testamento, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: Ele quem? Jesus, Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo, particularmente seu, separado, dedicado à prática de boas obras. Queridos, se o ditado popular diz: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és, que você possa responder: eu ando com os meus irmãos, e o meu lugar, e esse lugar entre os meus irmãos me define. Sou o corpo de Cristo, sou o povo de Deus, sou com a igreja, a casa do Senhor, templo do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém.